Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre sistema genital masculino. Então, lembrando que estamos estudando a reprodução dos seres vivos. Então, neste percurso dessa unidade, estudamos a reprodução assexuada e depois ficamos na reprodução sexuada. E na reprodução sexuada estudamos diversos animais, estudamos sobre diversos grupos de plantas e agora vamos entrar dentro da reprodução dos seres humanos. E hoje a aula é relacionada sobre o sistema genital masculino. Então, o sistema genital masculino é o sistema do corpo do homem, responsável por produzir os gametas, ou seja, o espermatozoide. Quando falamos de reprodução, sabemos que temos que ter um indivíduo que vai doar, o gameta masculino e aquele que vai doar o gameta feminino. E hoje vamos estudar o aparelho, responsável em produzir o espermatozoide, que neste caso também ele auxilia tanto na produção do espermatozoide como também ao sistema urinário masculino. Certo? Nesta imagem podemos ver um espermatozoide fecundando o óvulo, porque ele é, o representante do gameta masculino e o óvulo representante do gameta feminino, que vamos analisar na aula posterior. O sistema genital masculino é composto pela bolsa escrotal ou saco escrotal, que essa bolsa que recobre o testículo, certo? Outro que também faz parte é o testículo, como eu falei, Aqui que ele está protegido pelo saco escrotal. A via espermática também compõe o sistema genital. Já a via espermática, ela é composta por 3 partes. Neste caso, é pelo epidídimo, pelo ducto deferente e a uretra. Então, o epidídimo, toda essa via, ela está representada em azul, tá? Essa estrutura aqui, ó, azul, que está, ao lado do testículo, protegido também pelo saco. E o ducto deferente é toda essa trajetóriazinha aqui, ó, o ducto deferente, em azul, essa via em azul, que sai do epidídimo e termina aqui na uretra. As glândulas sexuais acessórias também fazem parte, que são as glândulas seminais ou a vesícula seminal, que está aqui, ó, próximo da bexiga, assim também como a próstata, que está abaixo, aqui a próstata, e a glândula bulbo-uroretral, ou retrais, certo? Que é esta aqui, que está aqui, ó, bem abaixo, já próximo do caminho que vai chegar à uretra. E por fim, o pênis, que toda essa estrutura aqui. Vocês sabem em que órgão do corpo humano é produzido os gametas masculinos? Ou seja, o espermatozoide. Os espermatozoides são produzidos nos testículos, que fica dentro de uma bolsa, ou seja, o escroto ou saco escrotal ou a bolsa escrotal. Nos testículos também são responsáveis de produzir um determinado hormônio, que neste caso é o principal hormônio masculino, que é a testosterona, certo? Nos testículos podemos encontrar milhares de túbulos, enovelados, ou seja, eles estão bem misturados lá, parecendo como se fosse um miojo, bem entrelaçados, chamados de túbulos seminíferos. E é lá nos túbulos seminíferos onde os espermatozoides, certo, são formados. Então, nós temos aqui o escroto ou a bolsa escrotal. Dentro deles temos quem? O
testículo, né? O testículo é protegido pelo escroto. Dentro dos testículos, ele existe milhares de túbulos enovelados. E chamamos esses túbulos de quê? De túbulos seminíferos. E é nele onde ocorre a produção, ou seja, a formação dos espermatozoides. Após sair dos túbulos seminíferos, os espermatozoides, eles passam para outro túbulo, que se chama de epidídimo. E é no epidídimo onde eles vão ficar armazenados até se desenvolverem e ganhar mobilidade, ou seja, eles vão ficar se movimentando. Neste caso, ganhar sua cauda ou seu flagelo. Quando eles ganham o movimento, certo? Eles vão sair de lá, né? E vão se movimentar até chegar aos ductos deferentes. E depois vão ser encaminhados à uretra, onde serão eliminados, né? Quando eles forem eliminados, o destino que eles querem encontrar vai ser o óvulo para fecundar e formar ali o embrião, certo? Então, vamos lá. Dentro do escroto vai ter o testículo, dentro do testículo vai ter milhares de túbulos, que são os túbulos seminíferos. Lá vai formar o espermatozoide. Quando ele estiver prontinho, ele vai ficar onde guardadinho até amadurecer, ou seja, ficar tendo movimentos aqui, ó, nos epidídimos, certo? É dos epidídimos que eles vão sair, vão chegar até o ducto deferente e depois vão seguindo o caminho até chegar à uretra para ser eliminados, certo? Os espermatozoides, até chegar à uretra, eles recebem um líquido produzido tanto pela glândula seminal como pela próstata. E esse líquido ele tem a função de nutrir os espermatozoides e facilitar sua movimentação. E o conjunto formado por esses líquidos e os espermatozoides são chamados de sêmen ou esperma. No entanto, pessoal, esse líquido ele só não vai ter a função apenas de nutrir e facilita a movimentação. Ele, de certo modo, também protege o espermatozoide. Por quê? Porque em algum momento ele vai passar pela uretra. E na uretra, nessa região ali, passa a urina também. E o fato da urina passar, ela é muito ácida. E se não houvesse essa lubrificação, se não houvesse esse líquido, talvez esses espermatozoides eles não resistiriam e não conseguiriam chegar ao seu destino final, que é o encontro do óvulo. Então, esses líquidos também têm a função de proteger o espermatozoide, ok? O canal da uretra, ele elimina o espermatozoide e também a urina. Porém, essas ações elas não ocorrem simultaneamente, porque durante a passagem do esperma, um músculo perto da bexiga bloqueia a passagem da urina. E assim, quando também precisa urinar, não vai existir a passagem do esperma, porque esse mesmo músculo ele vai fazer essa seleção, tá certo? O espermatozoide se movimenta com a ajuda do líquido seminal, como já tinha falado anteriormente. Esse líquido é muito importante, né? Por quê? Porque ele vai reduzir a acidez da uretra e também na vagina, no caso das mulheres. O pênis, ele é o órgão copulador masculino, ou seja, é a partir dele que ocorre, né, todo aquele processo sexual. Ele possui tecidos esponjosos ricos em vasos sanguíneos, que é os corpos cavernosos e os corpos esponjosos. Então, lembrando que o pênis ele vai existir dois tecidos, ou seja, vai ser formado por esses dois tecidos que são formados, né? Ou podemos dizer também que ele é formado por dois corpos, que são os corpos cavernosos e os corpos esponjosos. Os corpos cavernosos são formados por tecidos erétil, que se enche de sangue durante a excitação sexual, fazendo com que ocorra a ereção do pênis, tornando possível o ato sexual. Como podemos analisar aqui nesta imagem anatômica, o corpo cavernoso, ele tem essa cor aqui acinzentada, que eu estou agora circulando em amarelo. E o corpo esponjoso é toda essa região aqui, olha, até chegar a glândulas, certo? E podemos analisar a primeira imagem com pênis flácidos,
onde o corpo cavernoso ele, né, não está em processo de excitação, e na segunda imagem, ele é ereto, ele está tendo toda a vascularização, porque ocorre a excitação e em seguida a ereção. Nesta imagem, podemos analisar, né, em um corte anatômico, como seria a morfologia peniana, ou seja, um corte frontal. Temos a pele, que é toda esta que recobre, a uretra, que está aqui embaixo, o corpo esponjoso, que neste caso faz parte da uretra, como vimos aqui anteriormente, já que é um corte, e os corpos cavernosos, o direito, né, e o esquerdo, certo? E aqui todas as outras anatomias, né, o ducto deferente, a bexiga urinária, as glândulas seminal, a próstata, a glândula bulborretal, o ânus, a uretra, todo, né, o conjunto dos órgãos masculinos, além, né, de outros que não fazem parte do sistema reprodutor, mas para vocês terem uma visão ampla de como está distribuído na anatomia masculina. Na extremidade do pênis, encontramos a glândula, que é protegida pelo prepúcio, que deve ser sempre higienizado para eliminar as secreções de células mortas, ou seja, epiteliais, que se acumulam e causam mau cheiro. Há também casos de que a glândula não consegue ser exposta por causa do estreitamento do prepúcio. Então, quando isto ocorre, dissemos que o indivíduo ele possui fimose. E as pessoas que possuem fimose, geralmente, né, elas têm que passar por cirurgia para que haja uma remoção, certo, do prepúcio, para que a glândula ela fique exposta. Quando o homem ele atinge o clímax sexual, o esperma ele é expulso do corpo através da uretra, em um processo chamado ejaculação. Em cada ejaculação, o homem expulsa cerca de 3 a 4 ml de esperma, que contém de 300 a 500 milhões de espermatozoides. E podemos analisar que essa demanda, né, de espermatozoide, ou seja, 300 a 500 milhões de espermatozoides, isso é exatamente por quê? Porque o caminho que ele vai levar, vai ocorrer, né, inúmeras barreiras, principalmente lá na uretra, por conta da acidificação, por conta da urina, também na vagina, que vai ter esse pH ácido. Então, todos nesse processo morrem milhões de espermatozoides. E aquele que consegue chegar lá no ovo é que vai garantir a fecundação e garantir também, né, a perpetuação da sua espécie. Por isso que existe uma quantidade enorme de espermatozoide em cada ejaculação. Por isso que há uma necessidade maior dele para que o sucesso na fecundação seja garantido. Nem sempre ocorre, né, por conta de todas essas barreiras naturais que o corpo, né, dos indivíduos tem, certo? Então, pessoal, a aula de hoje ela se encerrou aqui em relação aos órgãos reprodutor masculino. Na próxima aula falaremos sobre o sistema reprodutor feminino, para entendermos um pouco dessa anatomia, quais são os órgãos que compõem, quais são as estruturas que compõem cada um deles, qual é a função e importância de cada um deles para garantir, né, esta reprodução, e que depois iremos estudar vários outros processos que advêm em relação à reprodução, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.